Olá, tudo bem com você? Lembre-se, quando você está executando uma terraplenagem, muitas vezes os problemas erosivos surgem. Eu vou dar duas dicas importantes para que você possa prevenir problemas de erosão em sua terraplenagem. Meu nome é Petrúcio Santos e hoje eu estou aqui para ajudar você a entender um pouco desse processo, como é que funciona, mostrar a importância do processo de compactação e dar essas duas dicas eficazes que podem trazer para você condições muito favoráveis para a sua obra. Condições tais como evitar problemas de infiltrações indesejadas e problemas erosivos demasiados que podem vir a causar problemas na sua obra mesmo antes dela terminar. Então, fique atento nesse vídeo, fica comigo até o final que você vai entender um pouco desse processo. Esse vídeo é para você que está começando agora, iniciando nesse processo e está com dúvidas sobre o que fazer e como pode tratar determinados tipos de problema. É claro que a gente sabe que existem várias soluções para vários tipos de problemas. Eu vou dar apenas duas dicas que eu acho que vão ser bem interessantes para você no seu dia a dia. Existe aquele comentário meio que clichê que a gente fala, não é? Às vezes, principalmente os professores falam bastante, comece sempre pelo começo. Pode parecer uma coisa meio sem sentido ou óbvia demais às vezes, mas é importante a gente entender que começar pelo começo quer dizer ganhar a base suficiente para que você consiga avançar no seu processo de aprendizado. Bom, eu não vou começar tão pelo começo, já vou dar um salto um pouco significativo. Mas é importante a gente pegar alguns aspectos do tipo, por exemplo, como a compactação dos solos é importante no manejo de uma terraplenagem. A gente sabe que a compactação é fundamental aí. E como é que funciona o processo de compactação? De uma maneira muito simples. Simplesmente, a compactação é o ato de reduzir os vazios de um solo através da expulsão do ar. Ou seja, imagina esse volume que vocês estão vendo aqui, que tem uma determinada quantidade de vazios. Dentro dessa quantidade de vazios, você, com o processo de compactação, qual que é a sua ideia? Reduzir esses vazios de maneira tal que você possa melhorar a resistência do terreno. Não é isso? Desse modo, ao reduzir os vazios produzidos pelo processo de compactação, você densifica o solo e melhora a sua resistência. Essa densificação funciona através de equipamentos mecânicos, que a gente sabe, ou equipamentos mais leves, como é o compactador manual, o sapo, né? O compactador popularmente chamado de sapo, né? Porque fica dando esses pulinhos. O rolo liso, para solos mais arenosos, e o rolo pé de carneiro, não é um compactador pé de carneiro. Aí tem as suas variações, o rolo pé de carneiro vibratório, o rolo liso vibratório e uma série de variáveis que levam em conta o tipo de solo que você vai estar trabalhando. Então é muito importante você entender que o processo de compactação ele é fundamental para uma boa terraplenagem. E por que que esse processo de compactação é importante e onde entra aí os problemas erosivos? Mas antes de continuar falando sobre esse tema, não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, porque aí desse modo você me ajuda a sempre estar produzindo vídeos como esse, ok? Então, vamos em frente. Vamos imaginar a seguinte situação. O solo tem uma certa quantidade de vazios, ele foi mal compactado, por assim dizer, né? Pode-se perceber aqui. Vamos representar esses blocos como se fosse o solo espaçado, ok? E ao chover, né, a chuva vai começar a se infiltrar, a água da chuva vai começar a se infiltrar pelos espaços deixados pelos grãos. Ao se infiltrar, automaticamente esse solo vai começar a ter os seus vazios preenchidos por água, consequentemente levando esse solo a uma possível saturação. Ou não, ele pode ficar parcialmente saturado, vai depender da quantidade de vazios que foi deixado. Mas já dá para perceber que com essa quantidade de vazios muito grande, a água se infiltra e pode ocasionar daí para frente um processo erosivo por vários efeitos.
aumento do peso específico, o efeito splash causado pelo impacto das gotículas de água, e nesse caso o solo mais solto sofre mais danos superficiais, e uma série de problemas que podem ser acarretados pelo simples fato de não ter havido uma boa compactação do solo. Lembrando que eu estou falando aqui de solo compactado, não estou falando de terreno natural. Terreno natural tem algo parecido, mas vamos imaginar um perfil de terreno, um solo, uma terraplenagem, onde esse solo foi compactado ou mal compactado e de repente existe um problema causado por quê? Pela infiltração da água de chuva. Okay? Isso pode tanto ocorrer durante o processo de compactação, durante a operação de terraplenagem, ou após também, né? Agora vamos imaginar o terreno bem compactado. O terreno bem compactado, a água de chuva agora vai ter certa dificuldade para conseguir se infiltrar. Por quê? Porque os vazios deixados agora foram menores. Lembre-se, a ideia de compactar o terreno é reduzir vazios. Se eu estou reduzindo os vazios do solo e, consequentemente, com o intuito de melhorar sua resistência, eu vou ganhar aí também um fator primordial para o ganho de resistência, que é a necessidade da não entrada de água nos vazios. Para quê? Essa entrada de água nos vazios do solo pode, posteriormente, acarretar efeitos erosivos que a gente nunca sabe como pode acontecer, devido a uma má compactação do solo. Mas é importante lembrar uma coisa, o solo bem compactado, ou seja, a gente está falando que tem uma certa quantidade de vazios que é reduzida. Ok? Quantidade de vazios bastante reduzida. A água tem dificuldade para infiltrar. Mas lembre-se, durante o processo de compactação, a gente também usa água. E aí, para onde é que essa água vai? O que, que acontece aí nesse processo? Se a gente olhar aqui agora por esse esquema, a gente pode levantar a dúvida. Qual que acumulou mais água? Um solo bem compactado ou um solo mal compactado? Qual dos dois? Dá para perceber já pela imagem diretamente que o solo mal compactado tem uma quantidade de vazios maior, ou consequentemente mais água foi introduzida aí. Um solo bem compactado, uma quantidade de vazios menor, consequentemente menos água foi infiltrada durante o processo de chuva. A gente tem que lembrar que o solo também recebeu uma carga grande de água durante o processo de compactação. Lembra que a gente controla o teor de umidade e a energia de compactação, a gente controla tudo isso quando a gente está fazendo o processo de terraplenagem. E o que acontece com essa água? É importante lembrar que tem também uma função muito importante essa água usada, esse teor de umidade ótima nesse processo de redução de vazios e também nesse processo de, vamos dizer assim, acúmulo de água adicional por um processo pela chuva durante a operação de terraplanagem ou após a operação de terraplanagem. A operação de terraplanagem, nesse caso, fica melhor evidenciada e melhor, vamos dizer assim, com melhor resistência, quando a gente tem em mente muito claro esse conceito de compactação, teor de umidade e acúmulo de água que pode vir a existir posteriormente ou durante a operação de terraplenagem, devido à chuva, claro. Aqui a gente tem uma curva de compactação. Bom, essa é a curva clássica de compactação do solo, né? A curva de compactação e as curvas de saturação, também aqui incluídas no processo, né? Temos aqui curva de saturação para 100%, 90% e 80%. Percebam uma coisa, quando a gente tem a curva de compactação, que é essa curva com 5 pontos aqui, não é? A gente tenta buscar sempre o teor de umidade ótima, não é? O ponto de máximo dessa curva, onde a gente tem a massa específica seca máxima também. Okay? E por que a gente busca esse teor de umidade ótima? Primeiro porque a resistência do solo ela se encontra num ponto intermediário muito interessante que, devido a uma variação no teor de umidade do solo,
não vai ocasionar uma perda de resistência significativa. E o interessante também é que percebam que as curvas de saturação de 80 a 100 estão muito próximas desse ponto de máximo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós podemos constatar que o solo já absorveu água suficiente. É como se ele dissesse assim: eu estou saciado já para o que eu necessito. Água adicional, ela vai escorrer superficialmente, uma parte pode até se infiltrar, mas não vai causar danos significativos à sua obra de terraplenagem. A curva de saturação, é importante dizer, que corresponde a uma condição aerada. Nessa condição não pode ser alcançada experimentalmente, essa condição não pode ser alcançada experimentalmente pela compactação, mas a curva pode ser obtida, como eu escrevi aqui do lado, através dessa expressão aqui, tá? Que representa essas curvas em azul. Você pode plotar essas curvas fazendo esse gráfico através dessa equação. Essa expressão também auxilia no traçado de outras linhas correspondente a outros graus de saturação. Se eu considerar aqui o grau de saturação como sendo 100, né, 1 no caso aqui, você obtém essa curva de 100%. Ou você pode obter outros níveis, outros graus de saturação, se você quiser plotar na curva como eu fiz aqui nesse gráfico. E desse modo você tem uma melhor referência para o seu teor de umidade ótima. Mas lembrando, o que isso quer dizer no final das contas? O seu solo já absorveu uma boa quantidade de água, está muito próximo ao grau de saturação máximo, ou seja, onde tem a aeração nula, e nesse caso ele vai dizer assim, olha, não preciso mais de tanta água quando a chuva vier. Então, desse modo, o processo de compactação, uma boa compactação é fundamental para evitar problemas futuros, né, na sua obra. Já deu para perceber que é tudo uma questão de quanto o solo pode absorver, não é? A gente nota que durante o processo de compactação, a gente aumenta o teor de umidade do solo, né? Coloca água no solo, para quê? Para chegar num ponto ótimo. Aí durante o processo, tanto em laboratório quanto o processo de campo, não é? Nesse processo, nós tentamos alcançar o teor de umidade ótima através de alguns ensaios e correlações que a gente faz para poder, no campo, equivaler esse tipo de energia de compactação que dá parâmetros necessários para que o solo tenha o mesmo nível de resistência que foi ensaiado em laboratório. Bom, a gente percebe que o teor de umidade aumenta, a gente percebe que o solo chega muito próximo a um grau de saturação elevado, vamos dizer assim, próximo dos 80%, 90%. O que quer dizer? Quer dizer que a capacidade de reter água aí, absorver mais água, já não é algo que o solo precisa, não é? Ele está dizendo assim, olha, eu já estou próximo do grau de saturação máximo, próximo dos 100%, então não preciso mais. Então, parte da água, por isso que no processo de um solo bem compactado, boa parte da água da chuva escoa superficialmente. E aí, na hora de escoar superficialmente, é que entra problemas erosivos que a gente tem que ficar atento. E aí vem agora o que eu prometi para você, as duas formas eficientes de você observar a sua terraplenagem para evitar processos erosivos. Vou mostrar de maneira bem rápida para você como você pode prevenir problemas erosivos através de duas formas bem simples que costumeiramente se faz, mas muitas vezes não se dá a devida importância, ok? A primeira delas é a drenagem, e em se tratando de solo, a drenagem sempre é um fator muito importante. Então, vamos ver como a drenagem pode nos ajudar a evitar problemas erosivos durante uma obra de terraplenagem. A drenagem tem vários aspectos importantes. O primeiro deles é que a superfície do terreno deve estar inclinada. Ou seja, com o terreno inclinado, você já tem aí para onde a água escoar. Isso é bem lembrado, falando aquilo que eu comentei sobre o solo já ter absorvido uma boa quantidade de água, ele não está querendo mais água, a infiltração que vai ocorrer pode ser pequena, e desse modo, uma superfície inclinada num certo grau de inclinação adequado com o projeto, pode evitar empoçamentos dentro do teu terreno, não é? Ou seja, um solo inclinado vai favorecer que, durante um processo chuvoso, não é, a água escoe superficialmente, tanto durante o processo de terraplenagem, quanto
a obra já acabada. Perceba que a água escoa e vai embora do terreno. Esse é um fator muito importante que tem que ser levado em conta durante o seu projeto. Lembrando que a água escoa superficialmente para algum lugar e você precisa ter o devido cuidado com relação a isso. No caso de, por exemplo, você não terminou sua obra ainda a obra não terminou totalmente a camada, não terminou totalmente o seu processo de compactação naquele dia, seria interessante fazer algum processo de selagem na superfície, talvez passando um rolo liso ou algo assim, para evitar que a água se infiltre naquela camada de solo que você ainda não terminou o processo de compactação adequado. Fique atento a isso. Aproveitando essa ideia de inclinação do terreno, vamos lembrar alguma coisa que acontece na agronomia, não é? O pessoal da agronomia tem isso muito bem arraigado dentro do conceito de acúmulo de água ou uso de valas de níveis, né? Essas valas de níveis servem para quê? Servem para acumular água em certo ponto, ok, do terreno. Aí não estamos falando de solo compactado, de perfil de terreno compactado. Estou fazendo só analogia. Para quê? Para que eles criem esses bolsões e a água se infiltre e o solo se torne adequado para determinados tipos de cultivos. Se a gente aproveitar um pouco essa ideia dessas valas de níveis, para a terraplenagem também pode ser algo parecido, só que agora a gente não quer mais acumular a água, a gente quer mandar a água para algum lugar, que isso é importante. A gente quer que essas pequenas barreiras funcionem como obstáculos para que a água, durante o escoamento superficial, durante o processo de runoff, ela encontre essas barreiras e vá para algum lugar, para algumas valas que você vai definir de maneira apropriada no seu terreno. Isso evita, durante a obra de compactação ou terraplenagens muito grandes, você fazer essas valas provisórias também ajuda bastante para evitar que a água fique acumulada no seu terreno. Isso é muito importante. Agora vamos trazer isso para a nossa realidade. Uma coisa são as valas sendo propostas para acúmulo de água. No caso aqui, eu tenho um talude compactado, no qual eu quero que a água escoe superficialmente. Lembrando que o processo de drenagem tem a ver com escoamento. O escoamento superficial é muito importante nessa hora. Então, você quer que a água não se infiltre. Na verdade, o solo já está bem compactado, ele vai ter uma capacidade de absorver água bem menor. Então, levando em conta isso, boa parte da água vai escoar superficialmente. Então, o interessante aqui é evitar que forme poças no terreno. Isso pode ser evitado graças ao direcionamento dessa água, porque durante o processo chuvoso, a água vai escoar superficialmente e a gente quer evitar que ela vá para qualquer lado, porque durante uma obra de terraplenagem grande, principalmente, às vezes a água vai para direções inapropriadas, que a gente não quer que vá. Por exemplo, você está fazendo algum tipo de edificação de um lado, onde você não quer receber essa carga de água, porque pode ser uma quantidade grande, significativa, escoando superficialmente, então esse direcionamento é muito importante para evitar acúmulos e que a água tome direções inapropriadas. Se a gente tomar o perfil tridimensional, fica mais fácil da gente ver, não é? Qual que é a ideia? A água vai escoar superficialmente. Então a gente vai colocar uma barreira, não é? Essa vala de nível, para quê? Para que a água encontre esse obstáculo e seja direcionada para uma vala lateral. E essa vala vai mandar a água para algum ponto, ok? Desse modo, evitando que a água, por exemplo, alcance essa área que está circundada aí e desse modo também evitando que você tenha problemas de acúmulo de água em áreas indesejadas. Então isso é muito interessante de maneira provisória para a sua obra e ao final da obra você pode pensar em artifícios definitivos. Muito cuidado só com uma coisa, fazer essas valas de nível e sem de maneira desordenada ou inapropriada, vamos dizer assim,
e largar lá de qualquer maneira, pode causar problemas posteriormente à sua obra, se você, ao terminar a sua terraplenagem, terminar todo o seu processo ali, você não tiver consciência de para onde a água está indo e como ela está sendo levada, ok? Fique atento a esse tipo de observação. A segunda forma tem a ver com vegetação. O que é que isso quer dizer? Bom, aí já estamos falando da situação na qual a terraplenagem já foi finalizada e você precisa protegê-la contra processos erosivos. Na primeira situação, a drenagem evita problemas erosivos pelo escoamento superficial da água, você dando o direcionamento. Agora, nesse caso, a gente vai proteger o talude pós-obra. Tem-se agora a seguinte situação: imagina o talude terminado, compactação feita, terraplenagem pronta e o talude exposto. Nesse caso, num evento chuvoso, o que é que pode acontecer? O chamado efeito splash, no qual as gotículas de água impactam sobre a superfície do terreno, quebram, de certo modo, as partículas devido à energia cinética e causam o início do processo erosivo, normalmente por ravinamento e tudo mais. Aí até chegar num nível de vossoroca já é um problema bastante avançado. Uma forma de evitar esse tipo de problema, como é sabido, é normalmente o uso da regularização do talude e a colocação de grama, não é? A grama ajuda a dissipar o impacto das energias das gotículas de água e permite o caminhamento da água de maneira mais suave para pontos de coleta. Essa é que é a ideia do uso da grama. Mas a gente sabe que a grama não cresce do dia para a noite. Ela precisa de um tempo para se fortalecer. E desse modo, normalmente é utilizado geossintéticos, no caso as geomantas, como um elemento capaz de dissipar as energias cinéticas das gotículas de água e fortalecer as raízes da vegetação. Esse é um ponto bastante interessante. O processo erosivo se dá: a chuva golpeia a superfície do terreno e quebra as partículas de solo, de certo modo, causando efeito splash. A geomanta tem a função de dissipar essa energia, esse impacto sobre a superfície. O fluxo de água na superfície do talude também remove parte da vegetação. Ou seja, se imaginarmos o nível do fundo, vai haver uma perda de massa gradativa, que leva também os nutrientes do talude embora. A função das geomantas, principalmente, no período inicial, é proteger o talude contra o processo erosivo e, posteriormente, quando a vegetação estiver se desenvolvendo, protegê-la, proteger as raízes. Depois que as raízes já germinaram e estão fortalecidas dentro do talude, mesmo após um evento chuvoso intenso, com um fluxo bastante exacerbado sobre a superfície, a vegetação, mesmo sendo removida quase que totalmente, as raízes estão preservadas. A figura já mostra para você aqui uma situação sem geomanta e com geomanta. No lado esquerdo, a gente tem a situação sem geomanta, no qual já inicia-se aí um processo erosivo, não é? Porque, de certo modo, um processo de ravinamento, parte de remoção da vegetação já ocorreu. E do lado direito, a gente tem a situação com geomanta, onde a gente tem uma densificação da vegetação sobre o talude e um talude preservado. Essa é a ideia principal do uso da geomanta, não é? Manter a vegetação forte e íntegra e proteger o talude durante o processo de desenvolvimento dessa vegetação. Vamos resumir o que a gente conversou. Basicamente, você tem duas formas eficientes de prevenir problemas erosivos. Eu apresentei para você a questão da drenagem, que você pode aplicá-la tanto durante quanto após a sua terraplenagem concluída, não é? Lembrando que ela serve principalmente para evitar os empoçamentos na superfície do terreno e desse modo o teu solo precisa estar bem compactado, então fique atento a isso, compactação sempre é o ponto fundamental da sua obra. E a segunda forma é a vegetação, para taludes que já estão finalizados, no qual você precisa protegê-los contra processos erosivos, evitando aquele efeito splash, o efeito de deterioração a curto e a médio prazo
do seu talude. Então, o uso de geomantas ou geossintéticos que possam prevenir problemas erosivos é muito eficiente, muito bem-vindo nessa hora, né? Porque a sua vegetação não cresce do dia para a noite, então fique atento a isso. Mas a vegetação é um ponto muito importante na proteção definitiva do seu talude, pelo menos levando em consideração o tipo das espécies, levando em consideração a manutenção do seu talude no que diz respeito à vegetação, e você vai ter aí, de certo modo, um talude, além de tudo, bonito e íntegro e livre de problemas erosivos a longo prazo até, dependendo da sua obra, ok? Aí vai depender muito do processo de manutenção. Fica aqui essas duas dicas para você que está começando agora, levar para a sua obra e aplicar no dia a dia de você, claro, no dia a dia que vocês estiverem da sua obra. É claro que você tem várias outras técnicas que vocês podem aplicar. Eu estou trazendo apenas duas dicas bastante rápidas e eficientes para que você possa usar. Mas fica aqui a sugestão e espero que sirva para o manuseio correto das suas operações de terraplenagem e a proteção definitiva dos seus taludes, ok? Eu espero que as dicas que eu deixei aqui para você sejam úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia. Não se esqueça de se inscrever no canal e estar compartilhando esse vídeo, né? Deixe seu like, porque aí você me ajuda a estar sempre promovendo vídeos como esse, ok? Espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até mais.